Cristo Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a ajuda do Espírito Santo, porque somente Ele pode nos iluminar para que sejamos capazes de compreendermos esta Escritura que acabamos de ouvir. Irmãos e irmãs, celebramos hoje o 2º domingo da Quaresma, esse tempo de conversão que nos convida a uma volta ao Senhor. E a cada domingo nós somos agraciados pela palavra de Deus que vem nos falar ao coração. Quem participou da missa no domingo passado ouvia no Evangelho o relato que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto e lá ele foi tentado pelo demônio. E diante desta tentação, Jesus permaneceu firme e foi capaz de vencê-la. E nós meditávamos que com Jesus nós também podemos vencer as nossas tentações. Hoje, 2º domingo da Quaresma, somos convidados a escutarmos esta palavra que vai nos relatar como se deu um grande acontecimento chamado de transfiguração. Mas para que nós entendamos o texto, nós precisamos de alguns elementos do contexto. Então Jesus estava com seus discípulos
e faz uma pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí a multidão vai responder: uns dizem que és Elias, outros que é Jeremias, outros que é alguns dos profetas. E aí Jesus volta para os seus discípulos e repete a pergunta: e para vocês, quem eu sou? E aí Pedro, em nome dos 12, toma a palavra e diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A confissão de fé de Pedro, em nome da igreja. E aí Jesus vai dizer: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão sobre ela. Depois disso, Jesus faz o primeiro anúncio da paixão. O Filho do Homem vai subir a Jerusalém, será entregue às mãos das autoridades, sofrerá muito, morrerá e ressuscitará ao terceiro dia. E aí Pedro novamente toma a palavra e diz: não, mestre, isso não lhe acontecerá. E aí Jesus vai dizer para Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas tu pensas como os homens. O evangelho de hoje está inserido neste cenário: a dificuldade dos discípulos em compreenderem o caminho de Jesus, que passaria pela paixão, pela dor, pelo sofrimento, pela morte, pela cruz. E diante desta incompreensão, Jesus quer possibilitá-los uma experiência nova, para que eles entendam que a cruz não será o fim, mas que a finalidade última deste caminho, que passará pela cruz, será a ressurreição. Por isso que nós temos hoje, no segundo domingo da Quaresma, que nos prepara para a paixão, morte e ressurreição de Jesus, o relato da transfiguração. Então, o Padre quer contextualizar com vocês, porque agora nós vamos para o texto e nós vamos precisar destes elementos que eu acabei de vos explicar. Voltemos ao texto de hoje, Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. Nos disse o texto: naquele tempo, neste que eu acabei de explicar, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Então, a iniciativa diante da incompreensão dos discípulos sobre o conteúdo da cruz, da morte e da paixão, o motiva a uma ação: tomar os seus discípulos pelas mãos e os levar para um lugar solitário, para um lugar à parte, para que eles pudessem ficarem sozinhos com Jesus. E aqui vem a primeira indicação prática da palavra para cada um de nós. Tomemos a decisão de estarmos com Jesus nos nossos momentos solitários. A solidão é uma condição inerente da nossa existência, e todos nós vivemos esta realidade, passamos por esta situação. E a partir do momento que nós não desfrutamos da companhia de Jesus nos momentos de solidão, pode ser que esta solidão se torne angustiante, se torne cheia de tédio, agite muito os meus pensamentos e os meus sentimentos, me roubando a paz interior. E hoje a palavra te faz este convite:
queira que nos seus momentos de solidão, Jesus esteja presente, para que esta solidão não seja mais uma solidão cheia de angústia, mas que se torne uma solidão profícua, uma solidão que produza frutos, uma solidão que nós tenhamos paz no coração. Este é o caminho da Quaresma. E quando Jesus os tomou à parte, nos disse o texto, que ele subiu uma alta montanha. E aqui nós precisamos voltar ao Antigo Testamento para compreendermos isso. Todos os grandes acontecimentos na relação de Deus para com o seu povo se dava sobre uma montanha. Primeira leitura de hoje, retirada do livro do Gênesis. Deus faz um pedido a Abraão: me entregue o seu filho, sacrifique o seu filho. E Abraão não vai temer esse pedido de Deus, toma o seu filho, sobe o monte Moriá, e quando já estava tudo preparado, Deus fala com Abraão: não, Abraão, como fostes fiel ao meu pedido, agora eu te cumularei com as minhas bênçãos, e a sua posteridade será maior do que o número de estrelas que há nos céus, será maior do que o número de grãos de areia que existe na praia. Depois, se nós continuarmos, chegamos ao livro do Êxodo. Deus chama Moisés para lhe confiar as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E Moisés vai para onde? Para o monte Sinai. Lá Deus se revela e lhe entrega os mandamentos. Caminhando um pouco mais, chegamos ao Novo Testamento. Jesus, quando quer confiar aos seus discípulos as bem-aventuranças, podemos dizer assim, a sua carta magna para o início de uma nova fase, Jesus sobe o monte das bem-aventuranças. E hoje, para esse grande acontecimento, Jesus quis estar onde? Sobre uma montanha, conhecido lá na região de Israel como Monte Tabor, porque a montanha é por excelência o lugar do encontro com Deus. E esta montanha não é apenas uma montanha geográfica, como nós olhamos na entrada de Senador Canedo e encontramos o Morro de Santo Antônio, mas esta montanha na qual o Evangelho nos fala, diz respeito também de uma subida interior que os discípulos precisavam experimentar, e que ao mesmo tempo, cada um de nós que aqui estamos, começando este itinerário quaresmal, também precisamos subi-la. Permitamos, irmãos e irmãs, que neste domingo, Jesus nos tome pela mão, Jesus nos leve para um lugar separado, para um lugar solitário, e que Jesus também nos ajude nesta subida interior que a Quaresma precisa realizar em nós. A partir do momento que os discípulos se predispõem a fazer este caminho com Jesus, algo novo lhes acontece. Padre, o que aconteceu diante disso tudo? Vai nos dizer o texto: Jesus se transfigurou diante deles. A palavra transfiguração vem do grego, que significa metamorfose, significa se transformar interiormente e revelar aquilo que está no seu interior do lado de fora. A partir do momento que a palavra nos diz que Jesus se transfigurou, o que aconteceu? Jesus se permitiu revelar o que estava dentro dele.
Então nós conhecemos por meio deste relato Jesus por dentro. E padre, então essa transfiguração significa ver o quê? Uma luz muito forte e brilhante que resplandeceu sobre Jesus. Isso é transfigurar-se. Trazer para fora o que está dentro. E o que estava dentro? Luz, 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 luz. Uma luz forte, uma luz irradiante, uma luz tão brilhante que às vezes até ofuscava os olhos dos discípulos. E aqui nós vamos à essência. O interior de Jesus é luz. Ele é luz por excelência. E esta luz transfigurada através dele é capaz de nos alcançar e de nos iluminar também, para que nele nós nos tornemos luz. Portanto, irmão e irmã, o cristão não tem medo das trevas. O cristão não teme a escuridão, porque estando com Jesus, nós temos a graça de desfrutar desta luz verdadeira que é Ele e que somente Ele pode nos oferecer. E naquele momento, os discípulos ficaram irradiados, porque esta luz tão forte e tão brilhante os iluminou de tal forma que eles não poderiam se conter. Conhecemos Jesus por dentro. E por que Jesus faz este itinerário com os discípulos? Por duas coisas. Primeiro, ele estava falando sobre o quê? Sobre o anúncio da sua morte, da sua paixão, do seu sofrimento. Mas já queria manifestar aos seus primeiros seguidores que ele passaria pela paixão, pela cruz, mas que chegaria à ressurreição da vitória da luz resplandecente, que a morte não poderia contê-lo. A transfiguração é uma catequese, é uma experiência antecipada daquilo que iria acontecer após a morte de Jesus, ou seja, a sua ressurreição. E ao mesmo tempo, nesta experiência de revelar o que está no seu interior, era para que os discípulos, sobre a montanha, desse este passo de um autoconhecimento profundo de si, no contato com aquelas realidades mais belas, mais puras e mais iluminadas que habitam a interioridade de cada homem e de cada mulher. E hoje, não só Jesus se transfigura, mas hoje eu e você, nesta Eucaristia, somos chamados a esta subida, para que nós, iluminados pela luz da transfiguração de Jesus, encontremos as coisas boas e maravilhosas que existem dentro de nós. Que reconheçamos o nosso eu original, que é iluminado, que é puro, que é brilhoso, que é santo, que tem a dignidade de Deus. E é muito importante que nós nos abramos à força desta palavra, porque de repente nos convencemos com tanta facilidade somente das nossas fragilidades, dos nossos pecados e daquilo que não presta, que habita dentro de nós. E hoje a palavra de Deus vem nos abrir uma nova perspectiva de compreensão de quem nós somos, voltando à nossa originalidade de pureza, de luz, de santidade. E a Quaresma
precisa nos ajudar neste encontro íntimo e pessoal entre eu e eu mesmo. Mas isso só é possível se eu seguro na mão de Jesus e me predisponho a subir o monte com Ele, num lugar separado e sozinho. A presença de Jesus, a companhia de Jesus é que nos possibilita isso. E foi assim na vida de Pedro, Tiago e João. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Hoje nós temos a facilidade da máquina de lavar e do sabão em pó, dos alvejantes. Mas quem viveu na roça, naquela época que ainda não tinha máquina de lavar, e nem vai saber que o processo de lavar uma roupa suja era muito demorado. Primeiro tinha que fazer a de quadra, depois tinha que pegar a roupa suja, passar aquele sabão, deixar um pouco no sol para quarar, como dizem, né? Depois trazia novamente, batia, esfregava, colocava mais um pouco de quadra, levava novamente para o sol, trazia novamente para esfregar, lavar, para que depois a roupa pudesse ficar alvejada. Por que é importante nós voltarmos a esta sensibilidade do cotidiano? Porque o texto nos falou que a transfiguração foi algo tão forte que as roupas dos discípulos ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira na face da terra seria capaz de alvejar, de lavar, de limpar. Em que sentido a palavra nos remete? Ao sentido da cruz. O nosso eu original é santo, é brilhoso, é luminoso, é branco. Mas o pecado entrou e nos manchou, sujou este eu original, conseguiu alcançar as nossas dimensões mais profundas, nas quais não poderíamos limpar com as nossas próprias mãos. E diante desta realidade, o Filho amado do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, passaria pela cruz, sofreria esta paixão, e no alto da cruz derramaria o seu sangue, para que as nossas vestes sujas do pecado pudessem ser lavadas e alvejadas, não mais pelas mãos de uma lavadeira, mas pelas mãos de Jesus ensanguentadas no alto da cruz, que nos dá a graça desta purificação, desta remissão, desta iluminação. Então, olha que catequese mais completa, mais densa sobre o mistério da paixão e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O preço da nossa purificação foi o sangue de Jesus derramado na cruz. O preço da lavagem dos nossos pecados foi o seu sangue derramado por amor a cada um de nós, para que nós fôssemos elevados à dignidade mais alta que chegaríamos, a dignidade de filhos amados de Deus que somos, pela graça do nosso batismo, onde recebemos estas novas vestes nos dada, e estas vestes lavadas e purificadas pelo sangue do Cordeiro. Naquele momento, apareceu-lhes Elias e Moisés, que estavam conversando com Jesus.
Então, no estudo da exegese, da compreensão dos textos bíblicos, esta cena foi uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus. E aí nos é apresentado dois personagens do Antigo Testamento: Moisés, que simboliza a lei, os mandamentos, e Elias, que simboliza os profetas. Depois, se vocês lerem um pouco sobre a teologia do Antigo Testamento, o Antigo Testamento estava fundado sobre esses dois pilares: os mandamentos e os profetas. E agora, nesta teofania, nesta transfiguração, nesta manifestação de Deus, aparecem mais estes dois personagens, para nos ensinar que os mandamentos e os profetas já falavam de quem? De Jesus. Existe uma unidade intrínseca na Escritura, cujo ápice é Jesus Cristo. Então, todo o Antigo Testamento já estava grávido, podemos dizer assim, do Novo Testamento. Já nos remete à revelação máxima de Deus através do seu Filho. Por isso, na Escritura não há contradição, mas uma unidade inseparável. Padre, e se Moisés e Elias estavam conversando com Jesus, qual era o tema desta conversa? A paixão de Jesus. Lembra no início, o padre explicando que Jesus anuncia pela primeira vez a sua paixão, e Pedro vai dizer: não, mestre. E agora seriam os discípulos a fazerem esta experiência por primeiro, para entenderem o caminho de Jesus, que não seria outro a não ser o caminho da cruz. E naquele momento, Pedro toma a palavra mais uma vez. Vamos, mestre, ficar aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Os discípulos ficaram encabulados com a cena. E aqui eles remontam a uma tradição de Israel do Antigo Testamento também, que era chamada a festa das tendas. O povo de Deus, no início da sua história, era um povo nômade, ou seja, era um povo que peregrinava, que não tinha uma habitação fixa num determinado local. E aí o que eles faziam? Eles armavam uma tenda para que Deus pudesse falar com o seu povo naquele lugar. Então a tenda se tornava o lugar por excelência da revelação e aonde Deus falava com o seu povo. Pedro, Tiago e João, sendo bons judeus e experimentando naquele momento uma teofania, uma manifestação de Deus, o que eles se lembraram? Da sua fé, daquilo que eles aprendiam com o judaísmo. Manifestação de Deus precisa de quê? De tenda, porque é por excelência o lugar aonde Deus fala, onde Deus se manifesta. Então vamos armar 3 tendas. E naquele momento, vai nos dizer o texto, Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. O medo nos leva a falar ou a fazermos coisas que não devem condizer com a realidade. Então, mesmo que Pedro volte a um conteúdo de fé, na qual ele tinha sido formado, diante daquele acontecimento, ele não sabia o que estava dizendo, porque estava tomado pelo medo. E Jesus não permite com que a sugestão de Pedro se concretize. Sempre quando eu medito esse evangelho, eu gosto de dizer:
nem tudo que nós pedimos a Jesus, Ele vai permitir que aconteça. Pedro pediu, armemos 3 tendas, nós nem precisamos de tenda, mas o Senhor precisa, Moisés e Elias também precisam, nós não precisamos. E Jesus vai dizer, não. Não permita, irmão, irmã, que o seu medo te domine de tal forma e que te condicione naquilo que você deve pedir a Deus. Pedro não sabia o que pedia porque estava dominado pelo medo daquele acontecimento magnífico. E nós não passamos por uma realidade muito diferente, não. O medo pode nos aprisionar de tal forma que nós nos condicionamos a ele e permitimos com que ele delegue o que nós devemos falar com Deus, ou que nós devemos pedir a Jesus. Padre, e aí, o que aconteceu? Se Jesus não atende o pedido de Pedro, não deixa armar as 3 tendas, o que vai acontecer? Olha que interessante, versículo 7. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Quem deveria falar não era Pedro. Quem deveria falar era o Filho amado do Pai, porque esta voz era do Divino Pai Eterno. E quem é o Filho amado do Divino Pai Eterno? Jesus. Portanto, escutai-o. E neste momento, acontece algo novo dentro da teofania. Uma nuvem que os encobriu. Para entendermos este relato, precisamos também do Antigo Testamento. O povo de Deus estava escravos no Egito. Deus levanta Moisés, e Moisés conduz o povo rumo à terra prometida. Mas até chegar à terra prometida, o povo peregrinou 40 anos pelo deserto. E no domingo passado nós meditávamos como era o deserto. Durante o dia era um sol escaldante, e o povo não conseguiria andar devido às condições climáticas. E aí o que Deus fazia? Mandava uma nuvem. A nuvem tampava o sol, gerava uma sombra e possibilitava o povo caminhar pelo deserto durante o dia. E aí o povo olhava e entendia: Deus está conosco. Esta nuvem recebeu o nome de Shekinah, que era a presença visível de Deus que iluminava, que cuidava, que alcançava o seu povo para que eles não padecessem mais no deserto e não morressem pelo caminho. E agora, qual seria o sentido de aparecer uma nuvem que encobria os discípulos? Já não mais como no Antigo Testamento, uma nuvem distante, onde o povo olhava para o alto e dizia: Deus está aqui. Não, agora esta nuvem se aproxima e os envolve com a sua sombra. Para que nós entendamos que na plenitude dos tempos, Deus Pai arma a sua tenda sobre nós, e esta tenda é o seu Filho Jesus, que assume a nossa condição humana e que se torna um de nós e que caminha conosco, que segura na nossa mão e que nos eleva para o monte da transfiguração. Ele é a tenda do Pai armada em nosso meio. E sendo esta tenda armada, abre os seus 2 braços na cruz, por amor a cada um de nós, e nos envolve por inteiro como aquela nuvem, como aquela sombra.
Portanto, naquele momento, não era Pedro a dizer a Jesus o que Jesus deveria fazer, mas naquele momento era Jesus a dizer a Pedro, a João e a Tiago o que eles deveriam fazer. Irmão e irmã, permita ser acolhido por esta tenda que se chama Jesus. Irmão e irmã, permita ser envolvido por esta nuvem, por esta sombra que nos acolhe como que num abraço, através dos braços de Jesus. Mas para que façamos esta experiência, precisamos escutá-lo. No dia do seu batismo, uma pomba veio sobre Jesus e do céu saiu uma voz: este é o meu filho muito amado, em quem eu coloco todo o meu bem-querer. Hoje novamente aparece esta voz, a voz do Pai: este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E aqui vem o convite para cada um de nós. Escutar o Filho amado e não os nossos medos. Escutar o Filho amado e não os nossos desejos. Escutar o Filho amado e não as nossas vontades. Escutar o Filho amado e não as nossas próprias imagens. Escutar o Filho amado e não as projeções de Deus que nós criamos dentro de nós, que nos convence que nós devemos ditar o que Ele deve fazer. Este é o meu filho amado, escutai-o. Que maravilha esse evangelho! Que força tem esta palavra! Diante de um mundo em crise, diante de uma pandemia que tem nos assolado, diante de um vírus que tem nos matado, que tem nos adoecido, e diante de tantas vozes que dizem o que nós precisamos fazer. Hoje, escute o Filho amado. E o Filho amado fala na solidão. O Filho amado fala no lugar à parte. O Filho amado fala na individualidade, na experiência íntima de cada um. Por isso, ele tomou os 3 discípulos pelas mãos e os levou para onde? Para um lugar solitário. E Quaresma é isso. Quaresma é isso. De repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. A visão passou. A teofania dos sinais miraculosos passaram. E quem ficou no final de tudo? Jesus e cada um deles. Preste atenção no que o Padre vai dizer a vocês, orientado pelo Evangelho. Chega uma hora da nossa condição humana que tudo passa, só fica Jesus. As pessoas passam, os bens materiais passam, a nossa vitalidade passa, os nossos afazeres passam, e vai restar você e Jesus, eu e Jesus. Por isso que o caminho solitário que Jesus faz com os discípulos é interior. Revelar o que está dentro. Revelar o que está dentro de Jesus, luz, para que revele também o que está dentro dos discípulos. E hoje nós somos condicionados a um ritmo de vida que é totalmente exterior das coisas, das pessoas. E nós padecemos por não querermos um caminho que é interior.
E o Evangelho, neste segundo domingo da Quaresma, quer nos tirar de uma vida meramente exterior e quer nos mergulhar numa profunda experiência que seja interior. Porque a transfiguração revela o que está dentro. A luz interior de Cristo, que brota do seu interior, é revelada aos seus discípulos para que, os iluminando, eles reconheçam as riquezas que existem no interior de cada um. O seu eu original, de luz, de pureza, de santidade, de brancura. E de maneira humana, vai chegar uma hora que isso vai acontecer. Padre, que hora que é esta? A hora da nossa morte. Quando esta hora chegar, não levaremos pessoas conosco, não levaremos os bens que conquistamos, não levaremos os trabalhos produzidos pelas nossas mãos, mas no final de tudo restará você e Jesus. E ao falar no relato da transfiguração, que de repente, olhando em volta, não viram mais nada e nem a ninguém, somente Jesus. Peçamos que neste dia de hoje, esta graça também nos alcance. Transfigurar-nos, transmudança. Figurar, superar a nossa figura e nos transformarmos por inteiro sob o poder desta luz de Jesus que também nos envolve. Nos transfiguremos nesse dia de hoje e peçamos ao Senhor que nos dê esta graça. Então agora, para nós encerrarmos esta homilia, façamos um instante de profundo silêncio, olhando para o nosso interior, querendo que hoje Jesus nos tome pela mão, nos eleve para o monte interior que precisamos subir, para que com Ele sejamos transfigurados e iluminados pela sua luz, porque no final restará somente você e Jesus e nada mais.